informação, muita música. Web Rádio Central. Olá, amigo da Central. Nessa noite de quinta-feira, 30 de abril, nos encontramos aqui na sede da CDL SBOM, onde acontece a palestra com o professor auditor da CDL SBOM, contador renomado em Minas Gerais, Filemon Oliveira, com o tema Atualizações Tributárias, os benefícios e o impacto social dos tributos. Nós perguntamos ao Filemon quais são as principais mudanças na legislação tributária e quais são as mais relevantes para a sociedade atualmente. Quais o senhor julga mais relevantes? Dentre as principais alterações para 2025, nós temos uma agora, que entra em vigor em maio, que é a alteração do imposto de renda, que é a tabela do imposto de renda vai ser alterada, então provavelmente aí os colaboradores vão sentir algum tipo de diferença a partir aí de junho. Nós temos também algumas alterações que ocorreram para o ambiente do MEI, que são alterações que envolvem a emissão da nota fiscal, códigos em especial o CRT4 e o CFOP. E nós estamos aí na iminência da implementação da reforma tributária. Então, estamos tanto na expectativa de novas regulamentações, que são regulamentações mais próximas à realidade, quanto também das discussões que estão ocorrendo para identificar se essa mudança de fato vai ser positiva e tudo para o Brasil. Então, a reforma tributária, como é mais ampla, tem aí um prazo maior para ser cumprida, tem ainda muitas regulamentações a serem feitas, então nós estamos também acompanhando essas grandes mudanças aí. O professor Filemon também nos disse como os tributos podem ser utilizados como ferramentas para mitigar a desigualdade e promover a justiça social. Muito boa essa abordagem, porque quando a gente fala sobre justiça social e combate à desigualdade, nós também precisamos aí de pesar um pouco sobre a questão de oportunidade. Então, o que eu vejo que o Estado precisaria é, através dos recursos que são arrecadados, dar mais oportunidade, o fato de oportunizar ao cidadão o seu crescimento e a sua autonomia. Então, trazer ao cidadão a possibilidade dele ter uma boa educação, trazer ao cidadão a possibilidade dele ter uma boa formação profissional, de ele ter um ambiente seguro e saudável para que ele não desenvolva situações problemáticas. Então isso vai trazer o quê? A justiça social. Eu entendo a desigualdade como uma diferença não só necessariamente do ponto de vista dos recursos financeiros em si, mas a desigualdade de acesso à cidadania. Quem tem um recurso particular, muitas vezes ele consegue ter acesso a serviços, acesso a condições que uma pessoa que muitas vezes não tem tantos recursos não conseguiria. Então eu vejo que a desigualdade ela seria combatida com o Estado melhorando a sua eficiência no serviço de saúde, a sua eficiência no serviço de educação, a sua eficiência no serviço. Então, melhorando a eficiência, eu oportunizo, eu melhoro, eu trago mais justiça social e também combato a desigualdade. Nesta oportunidade, pedimos ao professor Filemon que nos explicasse como as atualizações tributárias podem impactar positivamente a arrecadação pública e, consequentemente, os serviços ofertados à população. A arrecadação pública, ela hoje, cada dia mais a gente ouve falar dos recordes de arrecadações públicas no nosso país, tanto a Receita Federal quanto os fiscos municipais e estaduais, eles sempre estão arrecadando mais. E não necessariamente tem surtido efeito na qualidade do serviço prestado por essas administrações. Porque na prática, a gente, embora quem tenha mais dinheiro tenha mais oportunidade de se fazer um melhor trabalho, na prática acaba não acontecendo isso pela eficiência humana, pelas pessoas que estão conduzindo esse processo. Então, assim, a administração pública, ela realmente... O Brasil é uma referência, é um case de sucesso no mundo quando se trata de arrecadação pública. Nós somos, de fato, muito eficientes em arrecadar, mas nem sempre tão eficientes em contrapor ali, em oferecer à sociedade um serviço bom. Então, nesse caso, o que eu vejo é que a administração pública
ela precisa de fato de arrecadar, mas ela precisaria também dar respostas eficientes na entrega dos seus serviços. Quais seriam os desafios enfrentados pela administração pública para implementar uma política tributária mais justa e eficiente? A administração pública, nesse caso, eu entendo que os grandes desafios que ela tem é principalmente lidar com o tamanho. Se a gente for pensar que a administração pública federal, junto com os seus 27 estados e os seus mais 5 mil municípios que compreendem o país, a quantidade de pessoas que envolvem como administração pública nos órgãos de arrecadação são grandes demais. Nós não temos uma uniformidade, a gente tem uma variedade legislativa muito grande. Então, muitas vezes os critérios também são muito judicializados, é difícil de compreender, de interpretar, de entender, enfim, uma série de outros aspectos que, então, a administração pública, a dificuldade do país passa um pouco pela insegurança jurídica, passa um pouco por falta de estrutura, embora exceção à Receita Federal, que tem se estruturado muito bem do ponto de vista da tecnologia, mas assim, falta ainda um pouco da estrutura, falta ainda um pouco de recursos humanos, as instituições, elas ainda estão, são instituições ainda muito difíceis de manusear do ponto de vista de uma nova tecnologia, de integrar, de uma nova economia e assim por diante. Então, eu acho que o desafio da administração pública é ser ágil para entender esse movimento, para entender essas mudanças, para estar à frente do seu tempo. Eu acho que isso aí faria com que a administração ela fosse mais eficiente. Embora, ressalvo aqui que a Receita Federal já capitaneia isso de uma forma muito positiva. A Receita Federal já saiu na frente aí desse contexto. Professor Filemon, muitíssimo obrigado pela gentileza do bate-papo, da entrevista, dos esclarecimentos ao público da Central. Eu que agradeço, muito obrigado, estou sempre à disposição e é sempre um prazer falar aqui com o nosso público da Central de Bom Despacho.